Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer o nosso 7º vídeo sobre a série de imposto de renda e esse é um assunto que muita gente confunde e não sabe o que é. Rendimentos tributados recebidos de PJ pelo titular ou dependente, com exigibilidade suspensa. O que é a exigibilidade suspensa, pessoal? É quando existe a suspensão daquele pagamento. Então, eu vou contar para vocês o que acontece. Por exemplo, quando o titular ele recebeu um rendimento de uma PJ, aí, por exemplo, um valor de R$15.000 e ele não pagou o imposto de renda sobre aquele rendimento. Ele entrou com uma ação contra o órgão o que compete a isso, a Receita Federal, por exemplo, para ele que seja revista aquela tributação naquele rendimento que ele recebeu. Então, isso acontece quando o contribuinte ele não aceita a tributação que ele está enquadrado, não paga o que ele deve referente ao imposto de renda e existe toda uma ação nesse trâmite. Então, o que a gente deve preencher aqui? A gente vai em novo. Por exemplo, o contribuinte ele recebeu um salário de uma empresa de R$15.000, CNPJ fictício. A empresa é a Alfa Beta Gama e ele recebeu R$15.000. Opa, pode ser 150 mil, também não vai mudar. Então, ele recebeu esse rendimento aqui da empresa Alfa, Beta e Gama e não concordou com a tributação que ele estava enquadrado. Então, ele entrou com uma ação contra a Receita sobre essa tributação. O que acontece? Ele deveria ter pago sobre esse rendimento, vamos supor, R$30.000. Só que ele não pagou, Então, aqui a gente vai preencher o CNPJ, o nome da empresa, o rendimento que ele recebeu e aqui deveria, se ele fez um depósito judicial no valor, porque muitas vezes acontece quando é um valor muito alto, por exemplo, desse que eu falei de R$30.000, ele deveria pagar R$30.000 sobre a tributação, não pagou, mas ele fez um depósito judicial, tá? Por que ele faz esse depósito judicial? Porque a ação ela pode correr por muitos anos, por muito tempo. Então, depois desse tempo passado, se a Receita ganhar, pode ser que tenha muitos juros, muitas multas para esse contribuinte pagar. Então, ele faz um depósito judicial já no valor que ele deveria ter pago. Então, vamos supor que o valor seria 30 mil. Então, são essas as informações que nós preenchemos aqui nessa aba, nessa fichinha aí de rendimentos tributáveis recebidos de PJ com exigibilidade suspensa. Então, só recapitulando, isso acontece quando o contribuinte ele não está de acordo com aquela tributação que ele está enquadrado, ele entra com uma ação e ele não paga o imposto, porém ele faz um depósito judicial do mesmo valor do imposto para que no final de tudo não aconteça muitos juros e multas. Por exemplo, no final de tudo o cliente ganhou essa ação. Aí ele vai receber tudo com juros e multas, porque a Receita Federal, às vezes ela consegue, às vezes não, ela sempre consegue pagar, mas às vezes o contribuinte, se ele não fizer o depósito judicial, ele não consegue pagar depois a Receita, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, comenta aí no vídeo, curtam, compartilham e eu vou deixar meu Instagram aí, porque lá também posto muito conteúdo bacana. Um abraço e até mais.